Teremos agora a realização da palestra magna desta manhã, intitulada O Código do Compliance Feminino. Convido ao palco a presidente do Instituto Justiça de Saia, especialista em Direito das Mulheres e ex-promotora, Gabriela Mansur. Antes de iniciar, eu quero que vocês façam 3 reflexões. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Pensem na mulher mais importante da vida de vocês. Uma mulher. Agora imaginem se essa mulher sofresse algum tipo de violência. O que vocês fariam para protegê-la? Essa mulher buscou ajuda? Se não, por quê? Se sim, ela foi acolhida? Por quem? Ela foi ouvida? Por quem? Ela foi acreditada? Ela foi culpada pela denúncia, pela violência? Foi feita a justiça para essa mulher? Terceira reflexão. Lugar de mulher é onde ela quiser? Bom dia, meu nome é Gabriela Mansur. Agradeço o convite e cumprimento todas as pessoas aqui presentes, todas as autoridades, em nome do presidente Augusto Carvalho, que foi a pessoa responsável pelo convite à minha pessoa. Cumprimento também todas vocês em nome da vice-presidente Graça Machado, que eu não conheci, já estou encantada. Mas eu quero fazer um cumprimento em especial para as 12 mulheres que a Manuela comentou aqui. Manu, levanta, por favor. Nada disso seria possível se não fosse você, uma pequena gigante, como costumam me chamar, porque eu sou pequena também, que eu costumo usar um saltão. É um instrumento que me dá força, viu, Paula? O salto. Nada disso seria possível se não fosse a sua coragem, a sua força e o seu esforço, porque você, como me disse, não era especialista em direito das mulheres. Agora eu te digo, você, para mim, se tornou a maior referência de defesa de uma mulher em situação de violência. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. São coisas muito importantes. Por ter, e aqui eu dou um exemplo para vocês, por ter deixado o seu ego de lado e ter aceitado a minha participação num processo que você iniciou, que você é a protagonista, mas que você olhou para o lado e precisou de ajuda. Você não precisava, porque você é 1000 vezes melhor do que eu. 1000 vezes melhor que eu. Você tem uma independência e uma liberdade inata. Nunca perca isso. Sabe qual é o maior bem e o maior valor de uma mulher? Não é a roupa que ela usa. Não é o cargo que ela ocupa. Não é a aparência. É a liberdade. Parabéns por mostrar para mim e para as 12 mulheres que você defende o poder da voz e de atuação de uma mulher, independentemente do cargo que ela ocupa. Parabéns. Muito obrigada pelo convite. Eu sou advogada, ex-promotora de justiça. Há 1 ano, eu saí do Ministério Público por conta de uma palavra, em que pese todo o amor que eu tinha à minha carreira. Indignação. E, por conta disso, eu resolvi mudar o caminho, mudar o rumo. Mas o objetivo sempre foi e sempre será o mesmo, que é o combate à violência contra a mulher. Portanto, aqui, mais uma dica para vocês. Nunca é tarde para fazer o que tem que ser feito. Nunca é tarde para virar a mesa, para virar o jogo.
Nunca é tarde para sentar à mesa, quando muitas vezes você ocupa o mesmo cargo que um homem, entra na mesma sala de reunião e você fica na mesa separada porque os homens ocupam primeiro o lugar à mesa. Aí, quando for assim, pega o banquinho e se enfia lá no meio. Não senta atrás. Nunca é tarde para mudar de carreira, para arriscar, para estudar, para dar 10 passos para frente e, muitas vezes, 2 para trás. Às vezes, a gente tem que parar, respirar, dar 2 passos para trás e depois sair correndo rumo à vitória. Nunca se esqueçam disso. E não deixem para amanhã o que tem que ser feito hoje. Não é o que você pode fazer hoje, é o que tem que ser feito hoje. E isso eu aprendi. O tempo passa, as oportunidades passam, as pessoas da nossa vida passam, mas a gente continua lá. E se a gente não souber, principalmente no mercado de trabalho, aproveitar as oportunidades, arriscando, sendo ousada, como a Paula disse, desculpa, nós não vamos conseguir alcançar os lugares que nós queremos estar. E não é só cargo de liderança. Tem muita mulher que quer estar em alguns lugares que não necessariamente são cargos de liderança. Mas elas querem aquele lugar, aquele trabalho, aquele posto, aquela situação pessoal. Vão à luta. Sempre tem algo a ser feito. Sempre tem algo a ser feito. Eu também vou mudar o tema. Elas vão me matar. Você também mudou? Mudar. Antes de entrar no compliance feminino, eu acho que a atmosfera aqui nos convida para isso, nesse bate-papo. Mas eu quero falar um pouco o porquê do compliance feminino. Vamos ver um pouco do antes para chegar no agora e no depois. Nós temos um índice altíssimo de violência contra a mulher. Onde está essa violência? Olhem para o lado, uma para as outras, tipo missa mesmo. Por favor. Alguém aqui está com o olho roxo? Com o braço quebrado? Ou que nem o caso que eu peguei ontem, com 13 mordidas pelo corpo? É engraça. 13 mordidas pelo corpo, uma mulher de 59 anos. Porque ela perguntou para o marido se ele estava saindo com outra mulher. Como represália e castigo, 13 mordidas pelo corpo. E aqui só um parênteses e uma reflexão. O sistema de justiça, você já sabe a resposta, está preparado para receber uma denúncia como essa? Por quê? Porque ele foi denunciado por lesão leve. 13 mordidas pelo corpo. A mordida humana, e eu fiz um estudo, é mais forte do que a mordida de um pitbull. Isso não é lesão leve. Isso é, no mínimo, tentativa de feminicídio. No mínimo, uma tortura, que é um crime inafiançável e imprescritível. E eu vou lutar, Manu, até o fim, para fazer justiça para essa mulher. As marcas da mordida não vão sair, mas a justiça vai ser feita. E um dia eu perguntei para uma vítima, quando eu fiz muito júri de feminicídio, tribunal do júri, eu perguntei, Augusto, para uma vítima. Ela quase morreu, foi tentativa. E ela estava lá angustiada, e é uma responsabilidade grande. Você está lá fazendo um júri, falando sobre o caso para as pessoas da sociedade que muitas vezes não têm conhecimento jurídico. E ali está aquela mulher entre a vida e a morte. Eu fiz aquele júri e eu consegui ganhar o júri. Eu depois saí. Eu lembro que era um fórum muito simples em Bugaçu. Eu saí pelo corredor com a vítima ao meu lado. Do outro lado estava o réu, que saiu solto em plenário.
Ele andando, eu andando, ao lado da vítima, e a vítima como? De cadeira de rodas. Ela ficou tetraplégica com um tiro que ela levou. Essa história lembra qual? Maria da Penha. Quando me perguntam por que você trabalha tanto com violência doméstica, por que você luta tanto? Eu não sei, porque coisas como essas acontecem. Você não precisa falar, mas sempre haverá sinais. Ficou até bonitinho que eu falava isso e virou meme no Instagram, então estou moderninha. Sempre haverá sinais. Sempre haverá sinais da violência. Não é o olho roxo. E quando eu falei para vocês olharem para o lado, o que eu queria dizer? A cada 15 segundos, uma mulher no Brasil sofre algum tipo de violência. A cada 3 de nós, uma sofre algum tipo de violência. Então, aqui nessa sala, nós temos mulheres que já sofreram ou que sofrem algum tipo de violência. E para vocês, uma palavra que foi dito aqui também. Busquem ajuda. Sempre há algo a ser feito. Existe saída, existe vida após a violência. Infelizmente, nós somos o 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. Que violência? Feminicídio, morte violenta de mulheres simplesmente por ser mulher. Nós só estamos atrás de Colômbia, El Salvador, Guatemala e Rússia. Depois vem o Brasil. Depois vem o Brasil. Uma reflexão rápida para a conscientização de vocês. Antes de ir para cá, eu dei uma entrevista, e as perguntas que me fizeram são as mesmas que me fazem há 20 anos. Eu comecei a falar em público, porque o Ministério Público é uma carreira conservadora, é uma carreira fechada, e você tem que cumprir alguns protocolos. Mas a minha voz, ninguém vai me impedir de usar para o bem, para fazer o certo. E eu comecei a ir nas igrejas, nas escolas, nas delegacias, em campos de futebol, em clubes, em reuniões de mulheres, para usar a minha voz. E isso faz 11 anos. A primeira palestra que eu dei foi no dia 8 de março de 2013. Eu tinha acabado de dar à luz do meu filho caçula, Arthur. E as perguntas do repórter de hoje foram as mesmas daquela época. Aumentou a violência? Por que a mulher não denuncia? O que fazer? As mulheres conhecem a Lei Maria da Penha, ela é efetiva. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Imaginem que vocês estão se trocando e tem um nódulo no seio. E aí você sente. É um risquinho de ter alguma coisa. Aí você vai na ginecologista. Ela palpa e fala assim, não gostei muito desse aspecto do nódulo. Aumentou o risco. Vamos fazer um ultrassom, uma mamografia. Aí você vai. Aí sai o resultado. Não está bom isso, não. Terceiro risco. Vamos fazer uma punção. Quarto risco. Aí vem o resultado da punção. Eu não vou falar o resultado, mas eu quero que vocês reflitam. Se o resultado for bom, maravilha. Mas vocês vão sempre ter uma precaução, uma prevenção. Exames rotineiros, com laudos, etc. E se der ruim? O que vocês fariam para salvar a vida de vocês? Vocês fariam quimioterapia se o médico falasse que tem que fazer? Radioterapia? Cirurgia, se fosse necessário? Porque vocês estão defendendo o quê? A vida. A vida. Então, vamos dar 2 passos para trás.
A violência contra a mulher mata mais do que o câncer de mama. Se vocês estiverem ou conhecerem alguém que esteja em situação de violência contra a mulher, o risco, igual eu mostrei aqui, está aumentando. O que vocês fariam para salvar a vida de vocês ou a vida de uma outra mulher? Busquem ajuda, porque vocês podem estar sofrendo um risco de morte. Antes de falar do compliance, eu nem sei que eu pedi tanto para elas fazerem o slide, eu nunca uso. Tem um. Obrigada. Depois eu deixo aqui para vocês. Eu quero só passar os tipos de violência, porque o pano de fundo é o mesmo. O pano de fundo é o mesmo. Violência física é o sofrimento físico, é a dor no corpo, que pode deixar marcas ou não. Um tapa, um empurrão, um soco, uma mordida, arrastar pelo chão, bater com a cabeça na parede. Se não for um crime mais grave, é um crime de violência física. Qualquer uma de nós pode ser vítima de violência. Quando eu falei, onde está a violência? Em todos os lugares, em todas as classes sociais, independentemente da cor. Obviamente que as mulheres negras sofrem mais violência, estão numa situação de maior vulnerabilidade pelo preconceito contra as mulheres negras. E aqui eu vejo uma mulher negra. Em seu nome, eu cumprimento todas as mulheres negras e agradeço o papel que vocês desempenham na sociedade brasileira. Eu agradeço e peço desculpas, porque muitas vezes eu não compreendi os meus privilégios como mulher branca, em detrimento de uma mulher preta, que cuidou da minha filha para poder estudar, para prestar concurso para o Ministério Público. Eu devo a minha carreira às mulheres negras. Muito obrigada. Ela está em todos os lugares. Violência psicológica é aquela que não deixa marcas aparentes, mas ela deixa marca na alma. É aquela que destrói a autoestima. Desculpem. É aquela que destrói a autoestima da mulher. É a desqualificação diária. Você não presta para nada. Você é um lixo. Você está gorda, você está velha. Você é burra. Ninguém acredita em você. Ninguém gosta de você. Só eu. Então, você se sente numa dependência emocional, só aquela pessoa vai ficar com você. Você não tem condições nem de ficar sozinha, muito menos para ter uma outra pessoa. Ninguém te aguenta. Sua família não presta. Todo mundo invejoso. Suas amigas dão em cima de mim. É a tentativa de isolar aquela mulher, para que ela crie uma dependência exclusiva dele. Trabalhar não precisa, a mulher minha não trabalha, eu sustento a casa. Vejam a dependência financeira. Como que essa mulher vai pedir ajuda? Quando ela já está com a alma no chão. Ela já perdeu a essência feminina. E a gente nunca pode perder a nossa essência. Amanhã é 8 de março. Lembrem amanhã da essência de cada uma de vocês. Cada uma de nós tem uma essência. Sabe como a gente sabe que cada uma de nós tem essência? Tem uma essência? Quem tem filhos aqui? Levanta a mão. Eu tenho 3. Eu sei o cheirinho de cada um deles. Principalmente do pequeno, que não gosta muito de tomar banho. O cheirinho do filho é inconfundível. A gente também tem o nosso cheirinho especial, a nossa essência. Nunca percam a essência de vocês. Nunca deixem ninguém destruir ou roubar essa essência. E essa violência psicológica, ela derruba a mulher. Tanto que as mulheres ficam tudo assim, ó. Levantem os ombros sempre. Vamos lá, exercício. Ombro para frente. Não deixe o peso da violência, da humilhação, do isolamento, acabarem com a nossa essência feminina. Força. A nossa força. Que Deus nos deu. Porque nós damos a luz. O que é dar a luz? É dar vida a uma outra pessoa. E por isso que as mulheres gostam de se ajudar. Principalmente quando é uma mulher em situação de violência. Por quê?
porque é a nossa natureza de dar vida a uma mulher que, infelizmente, está adoecida pela violência. Está quase morrendo, mas a gente vai lá e resgata essa mulher. Então, prestem atenção na violência psicológica. Os sinais sempre existirão. E, muitas vezes, as mulheres não percebem, porque a gente acha que a violência é só um olho roxo. Por isso que eu fiz questão de falar sobre isso. Quando eu atuava na promotoria do Butantã, numa promotoria exclusivamente de violência contra a mulher, eu comecei a perceber os danos físicos, psíquicos e sociais do tapa, da violência, de qualquer outro tipo de violência sem ser a psicológica. Não tinha no Código Penal a violência psicológica. E eu comecei a denunciar por lesão corporal. Por quê? O crime de lesão corporal, ele diz ofender a integridade física ou a saúde de outrem. A saúde é a saúde psíquica. É a saúde física. Por quê? Porque as mulheres, quando sofrem violência psicológica, elas adoecem. E só aí elas percebem. São doenças psicossomáticas, doenças ligadas ao sexo feminino, como câncer de mama, endometriose, câncer no colo do útero, fibromialgia, herpes zoster. São doenças físicas que dizem respeito à alma e ao sentimento da mulher. Doenças psíquicas. Pensamentos suicidas, depressão, síndrome do pânico, automutilação e chegando até ao suicídio. E a doença social? O isolamento. Deixa de conviver com as pessoas, deixa de trabalhar, deixa de se comunicar. Essa mulher está adoecida pela violência psicológica. E aí fomos fazendo as denúncias e vendo a necessidade de um crime, de um tipo penal que criminalize esse tipo de comportamento. E aí nós fizemos um trabalho, estudo, organizamos um grupo de juristas e conseguimos a aprovação da violência psicológica contra a mulher. É um legado que eu deixo para vocês, mulheres brasileiras. Aprovada em 2021. Em 2021. Até 2021, não era nada fazer isso com uma mulher. Eu vou deixar aqui para depois violência patrimonial e violência moral. Porque a violência moral é o xingamento, é a ofensa, é a diminuição da honra daquilo que a mulher pensa dela e do que as pessoas pensam dela. É a fofoca. É fazer comentários de diminuição do valor da mulher em redes sociais, por exemplo. E aqui eu faço um parênteses. Prints de celular valem como prova? Valem como prova, desde ficar provado que o número daquele celular corresponde à pessoa que você está acusando. Desde que tenha data. Precisa da ata notarial? Respeito decisões em sentido contrário, mas eu entendo que não. Sabem por quê? Alguém já fez uma ata notarial aqui? Quanto custa? R$ 1.700. Que mulher que tem, muitas vezes, dinheiro para gastar numa ata notarial R$ 1.700? Impor essa necessidade para uma prova de violência à mulher é violar o princípio do acesso à justiça. Violência sexual. E aqui pegando já o gancho das colegas que me antecederam. Essa palavra, tem duas palavras aqui que foram ditas. Consentimento e constrangimento. É o que diferencia, por exemplo, o assédio da paquera. Aliás, eu acho essa pergunta tão... Desculpem, com todo o respeito, tão besta. Quem assedia sabe que não é paquera. Pergunta para ele, não para a mulher. Se ela falou que se sentiu constrangida, é assédio. Porque ninguém tem o poder de determinar o nosso sentimento, de avaliar o nosso sentimento. Não, não teve nada. Mas eu me senti constrangida. Eu me senti violada nos meus direitos, na minha liberdade, na minha independência, na minha dignidade. A voz da mulher tem que ser ouvida. Como no caso do Daniel Alves. Acreditaram em mim. Acreditaram em mim.
Quantas e quantas vezes eu não fui falar na rádio, nas entrevistas, e eu era, Augusto, metralhada de comentários ofensivos porque eu estava defendendo aquele caso. E também respeito opiniões em sentido contrário, desde que com respeito. Desde com respeito. Quando você falou, Manu, falou do não, do sim, tem uma questão que também não é sim. O silêncio. O silêncio não é consentimento. O corpo da mulher é inviolável, nele só podendo tocar mediante autorização. É como se fosse o domicílio. Para você invadir um domicílio, você não precisa de autorização judicial? É igual ao corpo da mulher. A Constituição protege. É o nosso domicílio, é a nossa morada. Nele só podendo tocar mediante autorização expressa da mulher. Ponto final. É a manifestação de vontade, que não pode estar viciada. Tem que ser livre e consciente. E aí vamos para o abuso sexual. O que é violência sexual no Brasil? Qualquer ato sexual contra a vontade da vítima. Ponto final. Aí vem o estupro, que é a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, mediante violência ou grave ameaça. Põe uma arma na cabeça e fala, você tem que fazer sexo oral em mim. Ou, eu vou agora transar com você, senão eu te mato. Ou amarra a mulher na árvore. Agora, pasmem. Esse tipo de violência sexual, o estupro do artigo 213 caput, é o que menos tem. É o que menos tem. Qual é o maior crime de estupro no Brasil? Estupro de vulnerável. Quais são as formas de estupro de vulnerável? Menores de 14 anos. Qualquer ato sexual com menor de 14 anos é considerado estupro no Brasil. Condição objetiva já declarada pelo STJ. Ponto final. Ah, mas ela tinha experiência sexual. Não importa. Ah, mas ela não era mais... Não importa. Menores de 14 anos são consideradas crianças em situação de vulnerabilidade que não têm ainda condições de expressar o seu consentimento numa relação sexual. E sem abrir brecha, sabe por quê? Porque, se nós abrirmos brecha, nós vamos ter uma explosão de casos de exploração sexual infantil. Principalmente nas situações marginalizadas, regiões ribeirinhas, população indígena, população negra, em que, muitas vezes, os olhos da sociedade não enxergam, mas todos nós sabemos. Nenhuma mulher é invisível. Quando eu falei para vocês olharem para o lado, vocês se viram? Alguma de vocês é invisível aqui? Ninguém é. Segunda situação de vulnerabilidade. A mulher é acometida por qualquer doença que a impeça de oferecer resistência. E quando falamos... Está um pouquinho forte o ar-condicionado. Quando falamos em doença... É qualquer doença, doença física, doença psíquica. Uma mulher cadeirante, por exemplo, que não pode reagir e não consentiu com uma relação sexual e alguém faz qualquer ato sexual contra ela, estupro, abuso de vulnerável. Artigo 217-A do Código Penal. Pena de 8 a 15 anos de prisão. Crime hediondo. Inicia em regime fechado. Aliás, eu acho que quem é acusado de estupro, principalmente contra menores, tem que responder o processo preso. Prisão preventiva. Afasta ele do convívio, porque aquela menina tem menos de 14 anos, ela vai ser influenciada. Ela vai ficar intimidada. E quem comete esse tipo de crime? As pessoas próximas daquela menina. Pai, padrasto, avô, tio, irmão, primo, vizinho, amigo, etc. As situações que a gente pega são terríveis. São de chorar. Eu ainda, graças a Deus, e nunca vou perder a sensibilidade em cada caso que chega à minha mesa. E eu não tenho vergonha em falar que eu choro. Eu choro por todas essas mulheres e meninas vítimas de violência. E qual a terceira situação de vulnerabilidade? É o caso da Manu. Por qualquer circunstância, a mulher está retirada da sua capacidade de manifestar a vontade, de dar o seu consentimento. Quais são essas situações?
Lembram do caso do anestesista? Eu ponho porque isso é clássico. A mulher estava sedada. Como que ela vai falar sim ou não? Os casos dos jogadores de futebol. A mulher estava alcoolizada. Estava, por isso ela não podia manifestar sua vontade sem qualquer vício de consentimento. E o fato dela estar alcoolizada não é convite para tocar no corpo. Vou fazer um parênteses aqui. Recebi uma denúncia de uma menina, não, de uma mulher já vítima de uma violência sexual logo após ela ter pedido pelo aplicativo o transporte, entrou no carro, foi até a casa dela, alcoolizada. Chegou na casa dela, ela entrou no apartamento e dormiu. No dia seguinte, ela acorda com marcas roxas no corpo. Ela acorda com um boné em cima da cama. Ela acorda com uma camisinha no banheiro, suja, usada. E aí ela começa a relembrar. Ligar para um, ligar para outro. Conclusão, o motorista, percebendo a situação dela, entrou com ela no apartamento, manteve relação sexual com ela, roubou o celular e o cartão de crédito e foi embora. Estupro de vulnerável. Conseguimos ontem a prisão dele. Mais um ganho para a sociedade brasileira. Mas as marcas da violência nessa moça nunca vão diminuir. Ela está em pânico e ainda sofrendo a reação do quê? Do coquetel que ela tomou. Para não ter qualquer tipo de doença sexualmente transmissível. Lugar de mulher é onde ela quiser? Prestem atenção nisso, que é muito importante. E eu vejo que as mulheres são as maiores vítimas. Você está à busca de um milagre. Quando você está na busca de um milagre, é porque todas as outras formas de tentar resolver aquele problema já foram tentadas e afastadas e frustradas. E aí você vai buscar o quê? A última esperança. Você vai em busca de um milagre. Muitas vezes essa mulher está com câncer, fazendo quimioterapia sem cabelo. Ou ela está com uma criança com problema de saúde. Ou ela não consegue engravidar. Ou o marido está à beira da falência. Todos os casos que eu estou contando para vocês aqui são casos verdadeiros que eu atuei enquanto promotora ou agora como advogada. Ou a mãe está com câncer na porta, ou o filho está com problemas de drogas ou de alcoolismo, ou o casamento está à falência, ela quer salvar o casamento, aí ela vai à busca de um milagre. E ela está numa situação de tanta vulnerabilidade, de tanta tristeza, de tanto sofrimento, que ela não consegue entender a situação e reagir, e resistir. Ela acha que aquilo faz parte daquela busca pelo milagre. Que aquele milagre só vai acontecer se ela fizer aquilo. E uma pessoa que se utiliza dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade, dessa fraqueza de uma mulher, para dela ter qualquer tipo de ato sexual, não pode se chamar quem? Toda. De que caso que eu estou falando? Quem abusa da fé das mulheres para qualquer tipo de ato sexual. Que caso que é esse? De Deus, não. Do inferno. E ninguém acreditava que nós iríamos conseguir provar os crimes de João de Deus. E essa é uma outra dica. Se unam quando tem alguém com um comportamento sexual, que foi também o que aconteceu no caso da Manu, dessa natureza com o mesmo modus operandi. Por quê? Porque você não é a única vítima. É um comportamento repetido por essa pessoa. E se você tiver uma voz, duas vozes, três vozes, essas vozes fazem eco. E muitas outras vítimas vão falar. Eu também. Vejam, uma vítima me procurou
me contou a situação. Gravíssima, acreditei. Mas eu pensei, ninguém vai acreditar nela. A pessoa é muito importante. É muito poderosa espiritualmente. Vamos fazer um trabalho de investigação. Segunda vítima, ouvi. Terceira vítima, qual que é a estratégia? Imprensa. E aí eu joguei o caso para uma pessoa. E ela falou, não, nós queremos que você vá falar. Eu falei, eu não posso, promotora, não posso. Não quero, o caso não é meu. Para que eu vou me envolver nisso? Disse não, isso foi numa sexta-noite. Aí eu falei, sexta, fiquei pensando, sábado, domingo, segunda. Aí eu pensei, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou nesse cargo? Por que eu estudei, quando todo mundo falava que não era profissão para mulher, nem para mim, 14 horas por dia, por 4 anos, para quando todo mundo falava que eu não ia conseguir, eu passei em segundo lugar num dos concursos mais difíceis do Brasil. Para quê? Só para falar para os outros? Não. Para fazer a diferença na vida das mulheres. Aí eu liguei para o Pedro Broyal e falei o quê? Eu vou. E aí nós fizemos o programa na sexta-feira, aí foi sábado, no domingo, no meu celular, Manu, eu tinha 213 mulheres falando, eu também quero denunciar. Sabe quantas vítimas se totalizaram? 520 e poucas vítimas. Quando ninguém acreditou na primeira vítima, nós ouvimos a voz dessa mulher. E quando ninguém achava que João de Deus seria preso, nós conseguimos a prisão dele e já estamos em várias condenações confirmando o estupro de vulnerável. Qualquer situação que lhes retire a capacidade de manifestar a vontade é vulnerabilidade, é estupro de vulnerável. Nunca se esqueçam disso. Tocar no corpo da mulher não faz parte de nenhum tratamento religioso, espiritual, psicológico. Nada justifica tocarem no seu corpo sem a sua permissão. A questão aqui do assédio sexual no trabalho, já foi dito, e do assédio moral, é a questão do constrangimento, é a questão de você ser obrigada a estar numa situação que você não queira estar, mas você está lá por uma intimidação, por um medo, por uma hierarquia, ou por você achar que é necessário aquilo para você estar naquele lugar ou galgar outros casos. É o famoso teste do sofá. Isso é crime, isso é assédio sexual. E quem faz com uma, faz com todas. Nós estamos com alguns casos recentes de homens poderosíssimos que foram denunciados por uma vítima. Já chegamos a 9 vítimas pelo mesmo comportamento. E assim é com o assédio moral. É a humilhação, é o constrangimento, é o isolamento, é esvaziar as funções para a pessoa se sentir mal e pedir demissão. É fazer ela ficar um peixe fora d'água. É fazer ela perder a vontade de ir trabalhar. É bem objetivo. É bem objetivo. Está aqui no sentimento. Então, percebam esses tipos de situação. E procurem ajuda e denunciem. Tem medo de represália? Existe represália. Tem medo de perseguição? Existe perseguição. Vocês acham que todos esses casos que eu contei aqui, eu nunca sofri nenhuma perseguição, represália, ameaça, nada. Até hoje, eu ando olhando para trás com medo. Quando eu falo João de Deus, cai alguma coisa na minha cabeça. Mas enfrentem. Porque, senão, a situação vai perpetuar de geração para geração. De geração para geração. Agora que eu vou começar, tá? Eu estava só introduzindo. Tá, Graça? Quanto tempo eu tenho? Só para eu calcular aqui. Opa! Por que eu pus essa foto aqui? Que foi a primeira palestra que eu fiz, que eu falei para vocês. Março de 2013, Dia Internacional da Mulher, segunda promotoria que eu atuei. Taboão da Serra. Por que eu trouxe isso aqui? A primeira foi em Bugaçu,
Eu era a única promotora, tinha uma promotora e um juiz, e uma juíza, só. O fórum era na garagem da prefeitura, não tinha segurança nenhuma. Sabe que caso que eu fiz lá? Champinha. Já entrei aprendendo. Foi a maior escola da minha vida. Sabe por quê? Porque eu comecei a ver um alto índice de violência contra a mulher e ninguém fazia nada, ninguém falava nada, não tinha Lei Maria da Penha. E as mulheres chegavam machucadas, com o braço machucado, e aí você podia fazer uma transação penal. O que é a transação penal? É o acordo que o promotor faz com o autor dos fatos. Você nem olha para a vítima não se manifesta. O senhor quer pagar uma cesta básica para não se falar nada sobre os fatos? Por quê? Claro, quero. E sai andando. Quero. E eu me sentia muito mal em fazer aquilo, porque eu estava negociando a vida da mulher, a integridade física da mulher, aplicando a lei. Não veio da minha cabeça. E eu comecei a não fazer mais. Por quê? Porque um dia chegou uma mulher com o braço quebrado, sentou ao meu lado, com a cabeça baixa. Ela me olhava assim, eu lembro, envergonhada. E o homem sentado, olhando para frente, com Gumex no cabelo. Gumex é gel, né? É que entreguei. Gostou. Não, é que eu era bailarina, eu passava Gumex. Aqueles com brilhantina também é pesada, né? Mas ele estava lá com o Gumex no cabelo. E eu falei, senhor, aceita, pagou lá. Aquele dia era uma cesta básica que continham rações de cachorro para o canil do fórum. Aí eu fiz aquilo e eu olhei ela saindo pelo fórum, ela com o braço quebrado, ele do lado dela, ele falou assim, sua vida vale menos que a vida de um cachorro. Eu nunca mais fiz qualquer tipo de transação penal. Denuncia na corregedoria. Pode denunciar, eu me defendo. Sabe por quê? Porque eu estou certa. Porque eu estou defendendo a Constituição, que está acima de qualquer lei, que é o direito à vida, à segurança, à liberdade, à dignidade da pessoa humana. E aí teve a Lei Maria da Penha, eu participei de algumas construções e discussões. O que foi incluído na Lei Maria da Penha, e o STF confirmou? A vida da mulher é inegociável. Não pode fazer qualquer tipo de transação penal ou de acordo com uma mulher em situação de violência. Mais um legado que eu deixo para vocês. E aí eu fui para Taboão da Serra. E quando eu cheguei em Taboão da Serra, minha estagiária de Embu-Guaçu me ligou. Eu tinha uma fama lá que era o seguinte, Embu-Guaçu é uma cidade muito simples em São Paulo. Alguém conhece? Conhece? E aí passa um trem. E toda hora eu chegava atrasada, vinha um trem. Falei, qualquer dia eu vou morrer. A doutora Gabriela morreu atropelada pelo trem. Falei, não, eu não quero morrer dessa forma, e virar nome de praça, não. Mas aquilo me chamava a atenção. Muito. Tudo tem sinais. Por que eles faziam isso? Porque eles queriam marcar que eu estava chegando. Porque eles falavam assim, quando a doutora Gabriela está em Embu-Guaçu, não pode bater em mulher. Vocês vão preso. Quando ela sai, está liberado. Mas eu voltei lá. Voltei lá. A marca está lá. E quando eu fui para Taboão, eu recebi a ligação da minha estagiária, Raquelzinha, que hoje é advogada. Doutora, lembra da dona Celeste? Claro. Dona Celeste chegava com o braço machucado, apanhava do filho, não queria denunciar. Aí o filho foi preso em flagrante. Quando ele cumpriu a pena, nós pedimos uma protetiva para ele não entrar na cidade, para proteger a dona Celeste. Então, doutora Gabriela, depois que a senhora foi embora, deu 15 dias, o Marcelo matou a dona Celeste com 20 facadas. Eu me senti a pior promotora de justiça do mundo. Porque eu não conseguia evitar a morte daquela mulher. Aí eu falei, não, eu não posso ficar aqui sentada na minha cadeira, no aconchego de um ar-condicionado, não tinha, mas só para ficar mais legal, só. Do ar-condicionado, nem cadeira tinha às vezes. E eu trabalhava com os pés para cima, que às vezes passava rato lá. Mas eu adorava, não é o lugar, é o que você faz. E eu falei, eu não posso ficar aqui sentada, ouvindo, recebendo boletim de ocorrência de mulher com o braço quebrado, de mulher que é assassinada. Não posso, eu tenho que sair daqui. E aí eu comecei a sair do meu gabinete, que não é gabinete também, é uma salinha. Mas fala, gabinete fica chique.
E passei a falar com a sociedade. Taboão da Serra tinha um dos maiores índices de violência contra a mulher. Nós implementamos, Jennifer, obrigada pela sua presença, minha querida coordenadora jurídica do projeto, que eu não vou falar o nome, que é surpresa. Obrigada, querida. Um dos maiores índices, nós conseguimos implementar o que tem que ser feito. Rapidez para atender a mulher. Desburocratização, não precisa mandar para cá, atende lá, faz tudo, e um depoimento está ótimo para todo o processo. Uma vara, uma promotoria especializada, porque não mistura mulher que, como eles falam, mulher que apanha com tráfico de droga. Tráfico de droga é mais importante. O réu está preso, roubo, latrocínio. Eu trabalhei no crime organizado. Não é mais importante do que a violência contra a mulher. Não é. E aí fez serviço especializado, rápido, oitiva da mulher, punição, conversa com os homens, que são os grupos de ressocialização do agressor, que é indispensável. A gente precisa conversar com os homens. Eles precisam falar. Senão a gente não vai mudar. Porque eu falei que a cada... Desculpem os homens aqui presentes, eu adoro, tenho 2 filhos homens, não tenho mais marido, mas 2 filhos homens, um meu pai que é maravilhoso, 2 irmãos que me apoiam muito. Eu amo os homens. Mas nós temos que levar uma coisa em consideração. Eu falei, se a cada 3 mulheres uma sofre violência, a cada 3 homens um agride uma mulher. Comete algum tipo de violência. Ah, mas eu nunca bati nela. Eu pego para você, eu nunca bati nela. Você nunca bateu? Mas você xingou, você humilhou, você proibiu, você controlou, você perseguiu, você ameaçou, você xingou, você roubou o patrimônio dessa mulher. Você cometeu violência contra essa mulher. Você encheu essa mulher de processos judiciais quando ela denunciou a violência, que é o assédio judicial, que está tão na moda. Como vingança. Eu tenho uma cliente que o ex-marido entrou com 67 processos judiciais contra ela. 67 ações. Como que ela vai se defender disso? Aí desiste, não ganha alimento, desiste do patrimônio, muitas vezes entrega ou perde a guarda dos filhos, porque ela começa a adoecer, começa a falhar. Mulher não falha na maternidade, mas você começa a dar brecha para falar que você não tem condição psíquica de cuidar do seu filho, mas quem causou isso? E aí vai no laudo do judiciário e tem lá um laudo falando que você tem borderline, não sei mais o quê, e tira a guarda do filho de uma mãe. Eu não admito isso, eu vou mudar. Porque eu não via isso enquanto promotora, eu estou vendo agora como advogada. Qual é o nosso maior bem quando a gente é mãe? Sabe aquela coisa, não mexe com nossos filhos que a gente vira onça? E aí você é proibida de virar onça porque te tiram a guarda do seu filho. Para! Isso é atacar a mulher, isso é mexer com a essência da mulher. As 3 coisas que afetam a mulher na violência, e os homens agressivos sabem e vão no ponto fraco. Primeira, filho. Causar um sofrimento no filho porque ele sabe que isso dói na mãe. Segunda questão, mexer com a essência, com a personalidade, com as características femininas, falando que é feia, que é gorda. Por isso que os crimes de ódio de mulher, de homem contra mulher, onde são os golpes? Primeiro que nunca é um golpe só, porque é aquela sensação de fazer sentir dor. É o sofrimento que dá prazer para esses homens. Rosto. E partes sexuais, seios e a região pélvica. Isso, pode ver. Eu peguei um caso que o cara deu 10 tiros na vagina de uma mulher. O outro mutilou os seios. O outro retalhou o rosto. É a marca, é para deixar marca. Posso ser preso, mas eu vou deixar marcado o meu ódio contra essa mulher. O meu ódio contra essa mulher. E nós implementamos todas essas políticas públicas de especialização do serviço. Chamei uma psicóloga, chamei uma assistente social, fiz um espaço reservado, comecei a chamar e acolher essas mulheres na minha promotoria. E aí que entra a questão que nós vamos começar a palestra agora. Comecei a ver o quê? Que muitas mulheres desistiam dos processos, das denúncias. Eu falei, por que elas estão desistindo tanto? Medo? Sim.
Arrependimento, sim. Culpa, sim. Medo de perder a guarda dos filhos, de ser taxada na sociedade de uma mulher sozinha. Porque a mulher ainda carrega essa pecha nas costas. Sozinha tem menos valor. Mas se está com alguém que bate nela, tudo bem. Mas está com alguém. Não vai ter apoio, vai ser criticada, vai perder emprego? Ok, mas aí teve uma questão que eu comecei a perceber das mulheres que faziam BO, depois elas iam lá retirar a queixa, que não pode retirar a queixa, mas elas vão tentar retirar a queixa. Ou desistir da protetiva, ou pedir para soltar o agressor que está preso, que quando está preso já é mais grave. Aí eu fiz uma pesquisa, peguei 30 BOs desse estilo. As 30 que desistiram por quê? Vai, vamos lá. Quem acertar, eu já vou dar um kit. Ó, não é nenhuma das questões que eu falei. Não é medo, não é... Não. Qual que é? Amor? Dependência emocional também. Quem falou dinheiro? Vai ganhar o kit. Dependência financeira. Ela não tem dinheiro para pôr leite na mesa, para comprar o pão para o filho, para pagar o transporte, para levar o filho na creche. E outras situações de mulheres que estão em situação privilegiadas financeiramente, que nunca trabalharam, nunca exerceram profissão e têm medo de baixar o padrão e aí perder a guarda dos filhos ou não conseguir sustentar aquele castelo que não tem nada dentro, que mais é uma prisão. Que eu falo que é uma bolsa Chanel sem nada dentro. E ela está acorrentada nas correntes da Chanel. Estou boa de marketing. É verdade. Tem cliente que chega lá, mano, toda empreguitada, não sabe nem quanto custa o condomínio. Não, tem que saber os boletos que a gente tem que pagar. E tem que ter dinheiro para pagar. Sabe por quê? Porque isso garante a nossa liberdade. A mulher que tem independência financeira sai mais rápido da violência, não se submete a relacionamentos abusivos e, quando ela precisa dar a cartada, ela consegue dar. Eu respeito quem não quer trabalhar, desde que seja uma vontade dela. O lugar de mulher é onde ela quiser. Mas eu sempre conscientizo. Não trabalhe, seja dona de casa, seja mãe. Você tem essa vontade? Que bom, vamos te apoiar. Mas saiba que, se você sofrer algum tipo de violência, você vai ter muita dificuldade para conseguir sair desse lugar de perigo, de risco, e talvez o palco da morte. Porque as mulheres morrem dentro de casa. E aí eu vi isso, o que eu comecei a fazer? Elas iam lá, doutora, ele não me bateu, eu caí da escada, quero tirar a queixa. Ah, eu não quero mais protetiva, você não vai ser preso. Ah, ele está preso, eu queria que ele voltasse, que eu amo, eu sinto falta. E eu falei, não, a gente vai contornando a situação. Peguei essas mulheres e falei, vem cá, fiz um grupo de mulher. Eu vou dar emprego para vocês. Vou dar trabalho para vocês. E aí eu comecei a ir nas empresas, Taboão da Serra tem muita fábrica. Fui lá, bati na porta. Quem é a doida? É a promotora, que aí, cidade interior, essa cidade se fala promotora, nossa, pessoal. Eu queria apresentar um projeto, tem algumas vagas de trabalho para encaminhar as vítimas de violência. Ah, lógico, doutora. Tá. Eu consegui encaminhar num primeiro momento. E, quando for começar algum projeto, gente, começa um piloto. E não espera o momento certo, o projeto perfeito. Não, executa a ideia. Põe no papel. Vai atrás. Senão não sai. Ainda mais o poder público, é muito burocrático. E faz menor o modelo. Se der certo, replica. Vai em frente. É assim que começa. E aí eu fui encaminhando essas mulheres, as 10. E aí elas voltaram lá na promotoria. Já com outra, arrumadas, de salto, batom. Doutora, eu vim aqui falar com a senhora. Eu falei, vai retirar a queixa? Ela falou assim, não. Vim mostrar minha carteira assinada. Mantenha a queixa. Aí eu comecei a aumentar. Aí eu fui promovida para São Paulo. Aí é o networking que você falou, que eu frequentava o Grupo Mulheres do Brasil, que eu queria saber como que as empresárias, as empreendedoras atuavam para levar isso para o poder público, para montar a diretoria da mulher, conselho da mulher, ouvidoria da mulher, que eu montei tudo isso no Ministério Público. E aí eu fiz amizades. Aí eu cheguei para a Luísa Helena Trajano e falei, dona Luísa,
quer abraçar um projeto para as empresas? E ela estava engajada na violência contra a mulher, porque eu já estava lá. Quero. E aí nós montamos o quê? O projeto Tem Saída, em homenagem à minha mãe, que ela sempre fala, tem saída. Tem saída. Parceria direto do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria Pública, viu a mulher em situação de violência, viu que ela é desempregada, ou que ela não tem renda, que ela não trabalha, já encaminha para a empresa. A empresa faz toda a preparação, vê o currículo, adapta e encaminha ela para o mercado de trabalho, para uma vaga. E aí nós começamos com empresa de base, copeiras, produtoras de limpeza, secretárias, jornalistas, contabilidade. Tem vítima de violência que nós encaminhamos, que hoje é uma das gerentes master de uma grande multinacional sediada aqui no Brasil. E aí vem o quê? A aproximação com as empresas. A mulher vítima de violência, quando ela está empoderada, quando ela saiu do ciclo de violência, ela faz questão de ajudar uma outra mulher. Faz questão, porque ela quer fazer pela mulher o que ela não fez por ela. Ou que ninguém fez por ela. E aí ela positivamente começa a contaminar aquele ambiente. E aí as mulheres se identificam, começam a buscar ajuda, e a empresa entra em pane. Aí eles ligavam, doutora Gabriela, pode vir aqui falar? O que eu faço? Elas estão denunciando. Quer vir daqui numa palestra? Não estou entendendo nada. E aí eu comecei a ter essa entrada nas empresas e verificar a importância das empresas no combate à violência contra a mulher. E as empresas começaram a perceber que elas ficavam com um valor agregado de mercado maior quando elas abraçam a causa da mulher. Quais são as maiores consumidoras? As mulheres. Quem dá as cartas? Vamos lá, no relacionamento. Compra isso, compra aquilo, compra aquilo. Quem é a maior consumidora online? As mulheres. A consumidora ela quer ser vista como cidadã, e não só como consumidora, como titular de direitos. Ela quer comprar alguma coisa de uma empresa, um produto ou um serviço, que ela saiba que esse serviço foi construído, esse produto foi fabricado com um propósito, com um engajamento, que é a entrega final do combate à violência contra a mulher. Aumenta o valor da empresa. Tem empresas que querem ter os canais de denúncia de violência contra a mulher para quê? Para aumentar o valor na bolsa. Construtoras, para aumentar o valor na bolsa de valores. Porque eles fazem parte do GSA. Governança, social e ambiente. E aí você consegue, com essa sigla, colocar a questão da violência contra a mulher. E aí foram 40 empresas grandes, entre Magazine Luiza, Avon, L'Oréal, Atento, Sodexo, Carrefour, Casas Bahia, empresas grandes que abriram as portas para essas mulheres. Primeira parceria público-privada do Ministério Público do Estado de São Paulo. Só para eu passar aqui para vocês verem a fotinho. Porque eu falo e eu comprovo. Ó, a Luiza Helena Trajano lá do lado. A mulher com a independência financeira ela consegue mais facilmente romper o ciclo da violência. É um dos maiores métodos de prevenção e combate à violência contra a mulher. O que é o dinheiro na mão da mulher? E ela falou uma coisa muito interessante. Nós, mulheres, a gente se une, muitas vezes, para um aspecto social, para fazer alguma coisa para o bem. Ótimo. Mas cobrem pelo seu serviço. A gente tem vergonha de cobrar. Parece que a questão da mulher não tem valor financeiro, mas tem, e muito, porque é a mulher que movimenta o mercado brasileiro. É a mulher que movimenta. É a mulher que dá as cartas dentro de casa também. Estão descobrindo. Quando descobrirem isso, todas nós teremos uma vida mais livre de violência. Por quê? Porque eles vão investir no combate à violência contra a mulher. É isso que eu quero das empresas. O investimento na informação, no canal de denúncia,
para ouvir essa mulher, porque a mulher que sofre violência em casa e trabalha, ela falta no trabalho, ela se isola, ela perde a animação, ela perde o poder de ficar fazendo trabalho em equipe, e ela vai se isolando, ou ela é demitida ou ela perde o emprego. E aí é mais uma mulher desempregada que sofre violência e que vai acabar gerando um custo para o Estado, além do sofrimento dela mesma. Então, é importantíssimo o papel das empresas. E aí eu vou para o final, prometo. Foram mais de 500 vítimas encaminhadas no primeiro ano do projeto Tem Saída. Eu estava super animada. Aí veio a pandemia. Caos total. Todo mundo em home. E aí, eu, como promotora, a gente estava trabalhando no ESAG, que é a plataforma do Tribunal, do Ministério Público, eu comecei a receber menos processos de flagrante, de protetiva. Eu falei, não estão falando que a violência aumentou durante a pandemia? Por que eu não estou recebendo tanto processo? Tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a perceber, a mulher está sofrendo violência dentro de casa. Como que ela vai pedir ajuda do lado do agressor sem poder sair e ir até uma delegacia? Aí eu falei para o procurador-geral, vamos montar uma denúncia online no Ministério Público. Calma, manda o ofício e tal. Falei, vai demorar um século, vai acabar a pandemia e não vai resolver. Aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer o canal de denúncia. Aí eu peguei meu celular, que nem era meu, era do meu filho, que ele falou que vai fazer uma denúncia contra mim mesma, anônima, de que eu furtei o celular dele. Fui para as redes sociais. Comunicação é importante. Mulheres, se vocês sofrem algum tipo de violência, mandem uma mensagem para esse número, 11 66 939 1212. Doida, né? Vai dar certo. Em uma semana, eu tinha 100 mulheres pedindo ajuda em situações graves de violência. E aí eu falei, e agora? Eu tenho que trabalhar no Ministério Público, cuidar da casa dos filhos, está todo mundo dentro de casa. Não. Tem tanta mulher que fala que quer ajudar nos projetos. Tem tanta mulher que, com a sua experiência de vida, pode ajudar outra mulher. O espírito nosso de agregar, de acolher e de cuidar sempre estará presente. Isso ninguém tira de nós. Não é isso que nos coloca nos cargos de liderança, é um direito nosso. Mas isso são características que diferenciam a mulher do homem, como o homem também tem outras características. E aí eu fui lá. Mulheres querem se inscrever como voluntárias de um projeto de combate à violência contra a mulher? Mandem uma mensagem para esse número. Era o mesmo número. Aí eu ficava lá, caçando os números. Mande uma mensagem para cá. Em uma semana, eu tinha 1.000 mulheres inscritas. 1.000. Entre advogadas, psicólogas, assistentes sociais e mulheres que não têm essa especialização, mas que, com a sua história de vida, querem ajudar outras mulheres. E aí nós formamos o quê? Uma grande rede de acolhimento. A Jennifer se inscreveu como voluntária. Era um projeto, é advogada, é uma das lideranças nacionais do nosso projeto. Aí eu comecei na liderança nacional, local, etc. O que eu fiz? O que o poder público tinha que ter feito e não fez. Sabe por que eu falo para vocês que tem saída, que tem vida após a violência? Que dá para salvar uma mulher? Porque um projeto que era para ficar durante a pandemia, hoje, depois de 4 anos, já salvou quantas mulheres vocês acham? 16.000 mulheres. Em todo o Brasil e em 27 países do mundo, brasileiras sofrem violência no exterior. E quantas mulheres estão inscritas? E quantas mulheres estão inscritas nesse projeto de voluntárias ajudando outras mulheres? Mais de 16.000 mulheres. É o maior projeto online, multidisciplinar, de atendimento às vítimas de violência do mundo. Porque eu peguei o celular do Arthur e porque eu sou corintiana. Dá tudo certo no final. Dá tudo certo no final. E como chama esse projeto? Como chama esse projeto? Justiceiras. A gente faz justiça com as próprias mãos? Não, fui super criticada. A justiceira é a mulher que vai lá. É a mulher que vai lá e faz. É a mulher que
das mãos para outra mulher em busca por justiça, sem abandonar nenhuma mulher. E quando eu era pequena, eu criticava tudo, etc. E meus irmãos, falou a justiceira, para eles, em homenagem à minha família. Justiceiras. Hoje é maior que qualquer empresa de call center que não tem 15 mil funcionários para atender uma mulher vítima de violência. E, com isso, nós criamos o Compliance Feminino, que é o canal de denúncia nas empresas, o atendimento das vítimas de violência, a informação, a palestra, os grupos, o atendimento e o investimento. Se essas empresas fizerem isso, eu garanto para vocês que elas vão salvar a vida de muitas mulheres e, pensando financeiramente, elas vão ter um valor de mercado muito maior do que uma empresa que não faz nada. E eu sei quais são as empresas que fazem, e eu sei as que não fazem. Mas eu também não posso fazer nada contra as que não fazem, porque eu também não sou mais promotora. Mas se chega uma vítima de assédio sexual, de assédio moral, ou de qualquer outro tipo de violência, como essa que eu contei para vocês do aplicativo aqui, essa empresa tem responsabilidade sobre os fatos cometidos. Criminal? Não, porque só quem comete o crime que tem a responsabilidade penal. Mas tem a responsabilidade social e tem a responsabilidade civil. Algumas parcerias que nós fizemos com projetos justiceiras, só para mostrar para vocês, com a Mercedes-Benz, com a Graiche, que é a maior administradora de condomínios, com as caixinhas de leite, Parmalat, Itambé e Bev. Quando eu falei para vocês, a mulher não tem dinheiro para comprar o leite para pôr na mesa, agora ela tem o dinheiro, ela tem o leite, no leite tem um canal de denúncia para ela pedir ajuda. Na Azul, linhas aéreas, na 99, aplicativo, todas essas parcerias. Depoimento de uma vítima que pediu ajuda pelo canal de denúncias da empresa. É de extrema importância as empresas se conscientizarem de abrir um canal de comunicação com suas funcionárias, exclusivamente para atender violência doméstica. É sabido que muitas não têm coragem, até mesmo desconhecem ou nem sabem a quem recorrer diante do abuso doméstico. E as corporações deveriam incentivar tais denúncias e apoiar essas mulheres, pois funcionária protegida e resguardada é também colaboradora que trabalha mais feliz e produz resultados. Vítima de tentativa de feminicídio. Eu que vou fazer o júri dela. Aqui. Pode colocar para terminar o videozinho? Já, agora eu finalizei mesmo. Só quero que vocês pensem em uma coisa para me falarem quando terminar o vídeo. As perguntas que eu fiz para vocês. As perguntas que eu fiz para vocês no começo da apresentação. Quem é a mulher que você mais ama? O que você faria por ela se ela sofresse violência? Lugar de mulher é onde ela quiser? Pensem. Aí eu saindo do Ministério Público.
Era uma menina que tinha um sonho. Muitas vezes ela ouvia os gritos da violência e ninguém fazia nada. Ela não sabia onde pedir ajuda, como ajudar aquelas mulheres e aquelas crianças. E essa menina pensou, eu vou salvar essas mulheres. Essa menina estudou, essa menina se dedicou, essa menina se tornou promotora de justiça e conseguiu mudar muita coisa para as mulheres brasileiras. Essa menina saiu do Ministério Público para abraçar a sociedade e poder falar o que eu quiser, estar aonde eu quiser. Porque o meu sonho eu ainda não realizei. Essa menina sou eu. E, para mim, o lugar de mulher vai ser aonde ela quiser. Quem é a mulher mais importante que vocês pensaram? Cada uma de vocês. Vocês são as mulheres mais importantes da vida de vocês. Nunca desistam dos seus sonhos. Nunca deixem de fazer alguma coisa por serem mulheres. A mulher é a mãe e a filha da sociedade brasileira. Lugar de mulher é onde ela quiser. Muito obrigada.